De volta com o Rádio Livre. Pela Rede E, FM 104,7. 7h44. Rádio Livre e a entrevista do dia. No último dia 28 de junho, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou aí que a bandeira tarifária para este mês de julho será amarela. Para evitar o racionamento de energia, serão acionadas aí as termoelétricas, impactando os custos de operação do sistema. E o Rádio Livre desta terça-feira recebe hoje a presidente do CONSEM, que é o Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa MS, Rosimeire Costa. Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Rádio Livre, viu? Bom dia aos ouvintes da Rádio E. Que satisfação estar com vocês e, infelizmente, primeiro para repercutir essa questão desse ajuste. Mas é importante nós dizermos por quê. Explicar para o consumidor como é esse sinal econômico, né? Então, desde 2015, nós estamos aí sob a legislação das bandeiras tarifárias. Então, o que é que o governo federal utilizou? O farol como referência para os consumidores, né? Porque todo mundo está acostumado a ver ali verde, que está livre, amarelo, nós precisamos ter um pouquinho de atenção, e o vermelho, infelizmente, com a crise de 21, nós tivemos que avançar e criar o vermelho patamar 2. Então, assim, são valores que impactam para informar o consumidor que a energia que ele está consumindo na residência dele é a mais cara, essa que vem das termoelétricas, que é a queima de diesel, né? Além de macular a nossa matriz, que é muito renovável, nós estamos aí invejados mundialmente, porque nós temos uma matriz limpa, com eólica, com energia solar. Então, assim, e principalmente a hidroeletricidade. Essa é uma energia limpa, né, que vem da água. Mas a gente tem os percalços. No Brasil, por uma questão de meio ambiente, a partir de 2000, nós deixamos, né, o governo deixou de fazer usinas com reservatório. Na nossa avaliação, preciso só pesar isso, né? Mas a gente tem que olhar, de fato, o meio ambiente. Quando a gente faz reservatório, inunda, é uma parte importante ali, mas o reservatório é a bateria, né? Do Brasil, assim. Então, o que a gente tem hoje de série histórica? Reservatórios, usinas com reservatórios no Centro-Sul. Aqui, nós participamos disso, né, porque uma parte de Três Lagoas ali foi inundada para Itaipu. Então, a gente tem esses 3 estados, que é o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, ainda sob os efeitos dessa grande, né, usina que é Itaipu, e responsável aí por 14%, 14 gigawatts que abastece o nosso mercado. Então, o sinal atenção, consumidor, nós estamos gerenciando esse reservatório, não são só ele, mas a gente tem Sobradinho, a gente tem vários locais, usinas, que são utilizadas, né, para essa caixa d'água. Então, assim, o governo começa a gerenciar porque nós estamos... Hoje choveu, mas é o período considerado seco, que vai de maio até novembro. E aí a gente inicia. Então, o que aconteceu em 21? Quando chegou novembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, não choveu na perspectiva. Então, agora o governo começa a gerenciar para evitar, lá no futuro, que a gente tenha que acionar a bandeira vermelha patamar 2, o que encarece ainda mais a vida do consumidor. Então, eu quero fazer um paralelo, porque tudo é energia, né? Então, nós estamos falando de energia elétrica, mas nós acabamos de escutar vocês anunciarem aí o preço, o aumento, né, do preço da gasolina. Então, isso tudo impacta a vida do nosso consumidor, né? Nós temos o aumento da energia, o aumento do combustível, ainda bem que não é diesel, né?
porque aí a gente tem o modal do Brasil é o transporte rodoviário, então nós temos o diesel também sendo segurado. A informação que a gente tem é que o segundo aumento no ano, então é de pensar assim, o primeiro foi em fevereiro do combustível, né? E agora nós tivemos o segundo. Quer dizer, o governo está gerenciando isso também para que a gente consiga atingir a meta de inflação, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba disso, quer dizer, o Instituto Polis lançou uma pesquisa dando conta do impacto do fornecimento de energia elétrica nos produtos que chegam na sua mesa. Então, o pão, por exemplo, 37% dele é energia elétrica. Então, assim, nós precisamos lembrar disso, continuar com os nossos bons hábitos de consumo sustentável, né? E aí, Vivi, nós também precisamos falar de um sintoma muito ruim, né? Nós participamos essa semana de um evento em Brasília que fala de perdas não técnicas, que é furto de energia, fraude na energia. Então, eu trouxe uns dados aqui, eu gostaria de comentar com vocês dois, né? Nós produzimos no Brasil 200 gigawatts, que é a nossa matriz, com eólica, com solar, 6,3% disso é furtado. Sabe quanto significa isso? 12% de toda a energia gerada no Brasil é furtada. É muita coisa, né? É muita coisa. E aí, o impacto disso é na região sul. Vejam a situação em que nós atravessamos. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina seriam supridos de energia se a gente não tivesse esse furto de 12 gigawatts. Então, nós estamos com problemas muito sérios. Em comparação com o salário, né? Fiquei escutando você dizer aí quem é o beneficiário do Bolsa Família, né? Aquela família que está na linha da pobreza, porque se eu divido e chego a R$ 200, praticamente nada. Então, no seminário foi apontado também que, levando em consideração o que o Banco Mundial entende como razoável de salário mínimo para as famílias, nós estamos com 55% da população brasileira abaixo da linha da pobreza. Então, isso impacta nisso, né? Agora, doutora, tem algumas orientações aí para esse momento, né, em que os consumidores estão vivendo. A gente já sabe algumas delas, mas eu acho que sempre vale a pena a gente ressaltar, né? Sem dúvida. O que a gente não pode é ir para esse lado que é ruim, né? Eu não tenho condições de pagar. A gente tem refletido essa situação. Então, o evento foi muito importante para a gente solicitar para o governo federal que reveja os dados da tarifa social, justamente para manter essa população pagando a sua energia. Então, no verão, nós temos aí o ar-condicionado impactando, né? Agora, no inverno, nós temos o chuveiro elétrico. Quer dizer, nós somos um estado que a média de temperatura é 30 graus Celsius. Então, assim, quando faz um friozinho agora de 11 graus, eu tenho certeza que todo mundo, né, está tomando banho no inverno, na temperatura inverno, porque sente frio, porque está acostumado com uma temperatura mais quente. A gente sempre orienta assim, porque o nosso frio são 3 dias, né, aquele mais castigante e de vento. Né? Assim, se a gente está dentro de casa, não tem um impacto tão grande. Então, quando a gente sai, a gente sente mais frio porque venta. Então, assim, utilizar o chuveiro elétrico na modalidade de verão, né? Tomar o banho mais cedo, se é possível, e, principalmente, não precisa ficar 10 minutos lá. 5 minutos é um banho internacionalmente considerado como razoável. Eficiente, né? Eficiente. Então, a gente tem que procurar
essas dicas. Uma outra situação que a gente também informa para o consumidor é de acumular roupa para lavar, acumular roupa para passar, e a gente dá a dica do seguinte: eu vou trocar, né, a minha máquina de lavar. Sempre procure aquela que é eficiente, que tenha o ar como economia, né? Vou trocar o ar-condicionado, o meu está antigo. Procura essa tecnologia inverter, que ela consome, ela faz produz o mesmo efeito e a gente consome menos energia. Muitas famílias mais simples gostam muito do tanquinho, né? Famoso tanquinho. Não, porque esse limpa. Esse limpa a roupa do marido que chegou, da obra, da pintura. Só que ele não tem essa tecnologia, né? Ele consome muita energia. Então, a gente tem que pensar assim nos produtos que são mais tecnológicos, né? Se cabe no seu bolso, você fazer essa reflexão. Custo-benefício seria, Custo-benefício. né? Osimeire, perguntar para você também, né, a respeito dos valores, né? Os valores que são atualizados da energia aqui na área de concessão de MS, e se há quanto tempo a gente já não tinha esses valores acrescidos aí? Então, nós fechamos 26 meses, né, 2 anos e 2 meses, em bandeira verde, né? Nós tivemos a crise lá atrás, que foi acionada, a bandeira vermelha patamar 2, depois a gente experimenta todos esses meses de bandeira verde. Então, agora, nós vamos sentir um pouquinho desse impacto. E juntando, né, assim, quando o governo, o Ministério de Minas e Energia, ele trata desses 2 temas, né? A energia elétrica que a gente produz e o petróleo, né? Então, está tudo um pouco ali na discussão. Então, assim, é importante que o consumidor leve em consideração tudo isso e nós saibamos desses impactos e continuamos avisando o governo de que nós precisamos desonerar a tarifa de energia elétrica. Eu estive há 2 meses atrás com o presidente Lula, a gente levou essa reivindicação para ele, no sentido de que não podemos impactar tanto a tarifa. Veja, a ANEEL tem o subsidiômetro. Então, todo dia, os subsídios, que é aquele dinheiro que sai da conta de todos nós somos 200 milhões de consumidores de energia elétrica, o serviço mais universalizado do Brasil, nós estamos com 93,7% de serviço, de acesso das pessoas à energia elétrica, então, todos estão pagando essa conta. Então, eu estive lá na agência e aí me deparei, porque fica o subsidiômetro muito à vista, né? A intenção é essa, e nós já estamos na metade do ano e beirando aí 18 bilhões de subsídios pagos no primeiro semestre desse ano. Então, assim, é indizível isso. É uma conta que praticamente não fecha, né? Não fecha, e o Congresso continua atuando, continua colocando, porque, assim, eles perceberam que a conta CDE não faz parte do orçamento geral da União, então não preciso tirar da educação para colocar aqui. Eu simplesmente falo assim, é a conta CDE que vai subsidiar isso. Então, assim, nós começamos a discutir a conta CDE em 2012, eu já estava no Conselho de Consumidores, e foi o primeiro ano que o governo federal tirou, eram 9 bilhões que o orçamento geral da União ajudava a compor essa conta. E daí teve uma reforma e o Orçamento Geral da União nunca mais participou disso. Então, quem sustenta todo o sistema é o consumidor de energia elétrica, a dona Maria e o seu João, entendeu? Então, por isso que a gente chega para o governo e fala assim, não é possível, principalmente dos outros impactos, né? Nós temos outras questões que aumentam o custo de vida das pessoas e a energia, nós entendemos, né, representando aí todos esses consumidores, ela é um bem essencial, né, para a qualidade de vida das pessoas, para tomar uma água gelada, enfim,
é viver, né? É essencial para o dia a dia, para o dia a dia. Fomento da economia, né? Para a economia, nós precisamos ser mais competitivos, e sendo competitivo a gente gera mais emprego, né? E nós começamos a colocar essas famílias dentro dessa cadeia de produção e de consumo, né? As pessoas recebendo mais, a pesquisa dava isso. Se eu o que você faria se você conseguisse pagar menos energia elétrica? A pesquisa aponta que 63% das pessoas gastariam com alimentação. Veja, então, assim, como a fatura de energia elétrica está impactando a vida dos consumidores. Hoje a gente pode falar, se eu falo até como consumidor, né, Viviane? Que está um pouquinho salgado em relação à questão de mais ou menos de um ano para o outro, a gente de 2023 para 2024, realmente, praticamente, vamos falar assim, quase que dobrou. Mas, Rosimeire, a gente está falando aqui essa questão dos furtos de energia também, né? Dá para equalizar isso ainda? Tem um estudo para poder suprimir isso aí, até para a gente ter por exemplo, olha, o governo está pensando como é que nós podemos parar, estancar essa questão do furto de energia para voltarmos aos patamares normais e aí todo mundo ter um consumo responsável. Pois é, o que eu disse para vocês aqui, dos 6,3% do 12 gigawatts, são dados nacionais, mas vamos trazer para a nossa realidade. Então, assim, eu tenho, historicamente, eu tenho 2 casos que são muito emblemáticos. Amazonas, que tem uma perda não técnica aí girando em torno de 28%, né? E a Light, lá no Rio de Janeiro, que tem uma perda estimada em 31%. Isso é um absurdo quando a gente olha para a nossa área de concessão aqui, Energisa. A Energisa, no ciclo tarifário que terminou agora em 2023, a projeção de perdas não técnicas é 5,3. 2023, nós fechamos com 4,3. O dado apresentado pelas pesquisas milícia, Comando Vermelho, Terceiro Comando, todos eles gerenciando essas áreas, né? No Rio de Janeiro, no Amapá e em Manaus. Então, nós não podemos deixar que essa situação cresça. Então, tudo gerenciar. Esse problema do furto de energia, da fraude, a fraude são os ricos que fazem, porque eles pagam desde a construção da casa, já uma casa para, né, desviar energia. Por isso se chama fraude, e ela existe. Ela existe no comércio, na indústria. A gente não pode vedar os olhos. Existe gente, né? E existe aquela pessoa vulnerável que coloca a sua vida em risco para subir e enganchar poste, né? No poste, etc. e tal. Então, são dados que a gente não deve deixar crescer. E assim, o problema ele é social. Não é a regulação pela ANEEL, não é o Congresso Nacional que vai estancar isso. Nós precisamos que governo municipal, governo estadual, né, e o governo federal sentem à mesa e resolva, porque lá em Manaus, em Belém, a coisa está crescendo, né? A gente já começa a ver o Brasil assim, purulando, porque se der certo num local, infelizmente o mal ele se espraia, né? Tá dando certo aqui, eu estou vendendo energia. Então, assim, veja, você pegar o comando, a concessionária não entra lá. É aquela questão do brasileiro querer levar vantagem em tudo sempre, né, então, doutora infelizmente, Rose? nós estamos pagando esse condomínio, essa energia desviada, e alguém usando, infelizmente, aquelas... Porque, assim, numa comunidade, nós temos pessoas que estão envolvidas, né, com delitos, mas nós temos famílias, gente honrada, que quer pagar sua conta, mas que está sendo exprimido ali por essas facções, né? E, principalmente, a milícia, que é um problema muito sério, se agravou aí no Brasil nos últimos 6, 10 anos. Então, a gente precisa evitar isso aqui no Mato Grosso do Sul. E a gente fica muito feliz com o dado, né, que foi colocado lá, de que a Energisa, junto com a segurança pública,
tem feito ações como a que aconteceu na semana passada. Né? Na semana passada, a Polícia Civil, junto com a Energisa, tirou vários fios de empresas de internet, porque o poste ele pode ser alugado. Nós participamos dessa consulta e foi uma tensão muito grande, porque o poste nós pagamos, né? Então a gente pode usufruir dele. O consumidor paga esse poste, a empresa vai lá e coloca um poste, mas quem está pagando é o consumidor. Então a gente, quando ele aluga, a resolução foi colocada, então as empresas queriam 50-50. Então, 50% daquele aluguel vai para a modicidade tarifária e diminui a nossa conta, tá certo? E nós sempre postulamos por 30-70. Eu fico com 70, porque eu ajudei a botar o poste, eu paguei o poste para você, e você fica com 30. No final, a regulação fechou 60-40. Então, a partir do momento que eu tenho pessoas utilizando o poste de forma clandestina, eu estou deixando de oferir recursos para diminuir a nossa tarifa. Então, veja, o sistema é complexo, nós temos que ficar atento em tudo para evitar justamente que, primeiro, o consumidor desvie energia, segundo, que haja pessoas utilizando o poste de maneira indevida. Então, assim, a energia é um mar de situações e a gente estuda diuturnamente para poder chegar em todos os fóruns e bem representar o consumidor sul-mato-grossense, o consumidor brasileiro. Tá certo, doutora Rose, são 8 horas, Tem muita coisa ainda para falar, né, Vivi? Mas... sim, são 8 horas, 5 minutinhos, a gente, né, acabou de conversar aí com a doutora Rosemary Costa, ela que é presidente do Consem MS, com várias dicas valiosas aí, né, Quartinho, a respeito desse universo aí, que é a energia, a gente né? precisa evoluir muito nessa discussão e pedir, né? Torcer para que as coisas se encaminhem e a energia dá uma melhorada, porque realmente está pesando e muito no orçamento da vida do brasileiro, Vivi. Com toda certeza, Quartinho. Olha só, doutora Rosa, a gente quer agradecer demais a sua presença, a sua vinda aqui no Rádio Livre, viu? Dizer que nós estamos sempre com as portas abertas para falar desse assunto tão importante aí para todos os consumidores aqui de Mato Grosso do Sul, viu? Muito obrigada, agradeço a todos e vamos aí tentar usar aqui nesse período de friozinho de forma mais racional a energia para a gente não assustar quando chegar a fatura. Tá certo.